Olá, vamos continuar aqui aos nossos estudos bíblicos e, de acordo com a nossa sequência do Lendo os Evangelhos, nós estamos aqui na parte em que Jesus decide sair da Judéia e ir em direção à Galileia, mas antes eles têm que passar pela província de Samaria, pela região de Samaria, aonde Jesus ele descansa no poço de Jacó, perto da cidade de Samaria, chamada Sicar, e chega uma mulher, habitante de Samaria, e faz alguns questionamentos com Jesus. Nós vemos que no capítulo 4 do verso de João, no capítulo 4, no versículo 9, a mulher de Samaria, ela pergunta assim para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí abre parênteses e é dito: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, aqui o apóstolo João, que foi quem escreveu o Evangelho de João, ele escreve aqui que a mulher de Samaria, ela pergunta por que Jesus falou com ela, ele sendo judeu, né? E falou com ela, uma habitante de Samaria, uma samaritana. Aí o próprio João abre um parênteses aqui e diz bem assim, dá uma explicação: porque os judeus não se dão com os samaritanos, certo? O que ocorre? Para nós entendermos um pouco dessa história, nós vamos tentar fazer um resumo do que aconteceu. Vamos voltar lá no passado. Patriarca Abraão, não é? Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó teve seus 12 filhos. 12 filhos, nos quais esses 12 filhos geraram as 12 tribos de Israel. Depois que o povo foi libertado do cativeiro do Egito, sob o comando de Josué, eles entraram na terra prometida. E de lá se estabeleceram um reino, espalhado em 12 tribos. Não é? Então, cada pessoa do reino de Israel conseguia se identificar através de sua tribo, certo? Mas essas tribos eram governadas por juízes, mas com o tempo o povo de Israel ele quis ser governado por um rei, assim como as outras nações eram governadas por reis. Então foi eleito o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Rei Saul não andou segundo os caminhos do Senhor, então foi eleito o rei Davi. E o rei Davi, ele levou o reino de Israel a um patamar grandioso. Israel era uma grande nação em relação às outras naquele tempo. Depois o rei Davi teve o seu filho Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. E nos tempos de Salomão, o reino de Israel foi glorioso, não teve muitas guerras, e Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém nessa época, que foi projetado pelo rei Davi. Depois que Salomão morreu, o filho de Salomão herdou o trono. Porém, houve uma dissensão, uma desavença entre as 12 tribos de Israel, no qual foi decidido o rompimento do reino de Israel, no qual 10 tribos ficaram com a parte do norte, que foi chamado de reino de Israel, e as 2 tribos que sobraram ficaram com a parte do sul, ali na região da Judéia, que formaram o reino judeu, vamos dizer assim, porque a principal tribo desse reino do sul era Judá. Daí que se vem o nome judeu, de Judá, ou Judéia, não é? E o que ocorre? O reino do norte, ele caiu em pecado. Eles elegeram um rei para eles, e esses reis sucessivos entraram em pecado, adotando religiões pagãs
e culto aos seus deuses, não é? Misturando o culto do Deus verdadeiro com o culto dos falsos deuses, na qual as pragas do Deus Altíssimo caíram sobre o reino do norte. E o reino do norte ele foi sendo destruído aos poucos pelo reino da Assíria, não é? E então, o que ocorre? Desde então, o reino do norte ele foi destruído nessa época pelos assírios. E o reino da Assíria pegou todos os habitantes desse reino do norte de Israel e espalhou por várias regiões, levou como cativos para outras regiões. O reino do sul ele ainda permaneceu por algum tempo, sendo um reino estável, mas depois o reino da Babilônia, por Nabucodonosor, destruiu o reino do sul e levou os do sul, que eram chamados judeus, para a Babilônia. Depois a Babilônia foi subjugada pela união dos medos e persas, né? E os reis dos medos e persas, eles concederam uma autorização para que os judeus voltassem para a sua terra de origem e reconstruíssem o templo. Lembra do templo de Salomão que eu falei que ele construiu? Foi destruído por Nabucodonosor. Então, quando os persas destruíram os babilônios, eles autorizaram os judeus que estavam presos em Babilônia a voltarem para a região da Judéia, para a região de Jerusalém e reconstruir o templo. Nesse retorno, o que ocorre? Nós vamos ler algumas informações aqui a respeito do livro de Flávio Joséfo. Eu baixei aqui um livro de Flávio Joséfo. Acontece o seguinte: nós temos várias informações históricas do passado. E uma delas é um livro de um judeu chamado Flávio Joséfo, que escreveu a história dos hebreus. E ele dá algumas informações para nós aqui, nas quais eu anotei aqui, que lançam uma luz para nós a respeito dessa desavença entre os judeus e os samaritanos. Lembrando que Samaria era a capital do reino de Israel do norte. Jerusalém, a capital do reino do sul, da Judéia. Diz assim, no capítulo 14, Joséfo ele diz bem assim: Salmanasser, rei da Assíria, toma Samaria, destrói imediatamente o reino de Israel, leva escravos o rei Oséias e todo o povo, e manda uma colônia de chutenses habitar o reino de Israel. Chutenses, presta atenção nessa palavra. Flávio Joséfo diz aqui que o rei da Síria, tendo sabido que o rei de Israel enviara secretamente embaixadores ao rei do Egito para convidá-lo a tomar parte numa aliança contra ele, marchou com um grande exército para Samaria, que era a capital do reino de Israel da parte do norte. No 7º ano do reinado desse soberano. Depois de um cerco de 3 anos, porque Jerusalém tinha grandes muralhas, apoderou-se da cidade, no 9º ano do reinado desse príncipe, e no 7º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. Salmanasser aprisionou Oséias, destruiu inteiramente o reino de Israel e levou todo o povo como escravo para a Média e para a Pérsia. Ou seja, Flávio José está dizendo que quando os assírios destruíram a parte do norte do reino de Israel, eles levaram todo o povo como escravos para uma região aqui que ele chama de escravo para a Média e para a Pérsia, para a região dos medo-persas. Aí, ele diz aqui, Flávio José, mandou a Samaria e a todos os outros lugares do reino de Israel colônias de chutenses, que são povos de uma província da Pérsia, e tem esse nome por causa do rio Chute, ao longo do qual habitam.
Ou seja, Flávio Josefo está dizendo aqui que os israelitas, eles foram arrancados de sua terra, do reino do norte, eles foram tirados, todos eles, não é? Sobraram alguns, certo, que ficaram ainda na região, mas ele diz aqui que a maioria foi mandada para a Média e para a Pérsia, e que os assírios, eles enviaram povos de uma região chamada, esses povos eram chamados de chutenses, que eram de mandou aos lugares de Israel o reino de colônia de chutenses, que são povos de uma província da Pérsia, e tem esse nome por causa do rio Chute. Então, eles mandaram habitantes de uma província da Pérsia, mandaram esses habitantes para virem morar em Samaria, nessa antiga capital do reino de Israel, do norte. Então, basicamente, o povo de Israel, de sangue israelita, que morava na região, ele foi expulso de lá, e foram colocados outros povos de outras regiões, mais especificamente esses que são chamados por Flávio Josefo de chutenses. Não é? Vamos ver aqui agora algumas outras informações. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que mais ele diz aqui? Esses novos habitantes de Samaria, que se chamavam chutenses, por razão que já explicamos, eram de 5 nações diferentes, tendo cada um Deus particular, e eles continuaram a adorá-los, como faziam em seu país. Deus ficou tão irritado que lhes mandou uma terrível peste, para a qual não se encontrou remédio no país. Eles foram então avisados por um oráculo que adorassem ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, e ele os livraria. Mandaram então pedir logo ao rei da Assíria que lhes mandassem alguns dos sacerdotes hebreus que estavam prisioneiros. O soberano concordou e eles o instruíram na lei de Deus. Prestaram-lhe as honras devidas e logo a peste cessou. Então, o que ocorre? Esses habitantes que foram morar em Samaria, esses chutenses, como eles são chamados aqui por Flávio Josefo, eles tinham outras religiões e adoravam outros deuses, mas começou a cair uma terrível peste sobre eles, e eles, desesperados em saber o que estava acontecendo, eles consultaram um oráculo, um profeta, e esse profeta disse que era por causa que, para cessar a praga, eles deveriam abandonar a religião deles, deles de origem, seus deuses, e adorar o Deus de Israel, que é o Deus dessa região. Então, os chutenses, eles pediram ao rei da Síria que mandassem algum dos sacerdotes hebreus que tinham sido presos, que moravam nessa região, e mandassem eles para lá para que esses sacerdotes os instruíssem sobre a religião do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus. E foi isso que aconteceu. Esses sacerdotes vieram para a região de Samaria e converteram os chutenses ao judaísmo, ao Deus dos hebreus. Então, basicamente, Deus era adorado tanto em Jerusalém, não é? Como já vemos, e tanto em Samaria. Não pelos israelitas do norte, pois eles foram expulsos, mas sim por povos de outras regiões que foram convertidos ao judaísmo. Vamos ver aqui se há alguma informação a mais. Vamos ver aqui. Esses novos habitantes de Samaria, que se chamavam chutenses, por razão que já explicamos, eram de 5 nações diferentes, tendo cada um... isso eu já li aqui. Vamos ver aqui. É dito aqui, vamos ver aqui. Vamos na parte 2, para o vídeo não ficar grande, tá?